Bom, daqui até o final do capítulo nós vamos resolver alguns probleminhas sobre esses assuntos que nós vimos. Esse aqui parece que é um problema de capacidade. Um barril tem capacidade para 280 litros e está 75% cheio com água. Quantos litros de água ainda podem ser adicionados no barril? De cabeça, 70 litros. Conseguiu fazer? Ótimo. Se não conseguiu, vamos treinar. O barril, vamos desenhar um barril aqui. O barril normalmente tem forma de cilindro, né? Barril, ele cheio tem capacidade para 280 litros, cheio. Só que ele não está cheio, ele está 75% cheio. Então ele só está com água até aqui. Muito bem. Então, quanto que tem de água? 75% disso. Quanto é 75% de 280 litros? É só multiplicar 280 por 3 quartos, né? 280 vezes 3 quartos, isso aqui vai dar 210. Então, ele está com 210 litros. Então, se ele tem capacidade para 280 litros, ele está cheio com 210 litros, quantos litros ainda cabem nele? Isso menos isso. 70 litros. Você poderia ter feito isso aqui de uma outra forma. Se ele está com 75% cheio, quer dizer que ele está 25% vazio. Então ainda cabe 25% da capacidade dele. 25% de 280 litros. Isso aqui vai dar um quarto de 280, que é 70. 70 litros. Então, os dois caminhos funcionam. Esse aqui é um probleminha sobre açúcar e café. Olha só, uma colher de açúcar comporta aproximadamente 5 gramas. Para adoçar uma xícara de café são necessárias 2 colheres. Quantas xícaras de café podem ser adoçadas com o açúcar que está no açucareiro, que está com capacidade para meio quilo, mas está com apenas 90% da sua capacidade? Olha aqui, nós temos grama e temos quilo. Temos que passar tudo para a mesma unidade. Para não ficar trabalhando com vírgula, vamos usar o grama, ok? Então, uma colher tem 5 gramas. Para adoçar uma xícara, eu tenho que usar 2 colheres. Então, para adoçar uma xícara, eu vou usar quantos gramas? 10 gramas, que são 2 colheres. Agora, esse açucareiro, ele tem capacidade para meio quilo de açúcar. O açucareiro... Nesse açucareiro cabem 500 gramas de açúcar. 500 gramas é meio quilo. Só que ele está com 90% da sua capacidade cheia. Ah, então ele está com apenas 500 gramas vezes 0,9. Então você tem que saber tudo. Porcentagem, sistema de medidas, números decimais, tá? Então se ele está com 90% da capacidade, ele está com apenas 0,9 disso aqui. Isso aqui dá 450 gramas. Pronto. Então agora, o açucareiro, ele tem 450 gramas lá dentro. E cada 10 gramas são suficientes para açucarar uma xícara. Então quantas xícaras eu vou poder açucarar? É só dividir, né? 450 gramas dividido por 10 gramas. Isso aqui vai dar 45 xícaras. Fácil, né? Vamos fazer essa questão agora que caiu na prova do Colégio Militar. Obtém-se latão fundindo-se 6 partes de cobre com 4 partes de zinco. É mesmo? Eu não sabia disso não. O latão é mistura de cobre com zinco, é? Então, se eu coloco 6 partes de cobre com 4 partes de zinco, eu tenho latão. Para produzir 150 kg de latão, qual é a diferença entre as quantidades necessárias de cobre e zinco? Olha só. Eu quero formar 150 kg de latão. Para formar latão, eu tenho que usar 6 partes de cobre e 4 partes de zinco. Ou seja, eu vou fazer uma mistura que tem 6 sobre 10 de cobre e 4 sobre 10 de zinco. Ou seja, 60% de cobre e 40% de zinco. Então, para formar latão, eu tenho que fazer uma mistura com 60% de cobre e 40% de zinco. Se eu quero formar 150 kg de latão, eu tenho que usar 60% disso aqui vai ser cobre e 40% disso aqui vai ser zinco. Então, cobre 150
vezes 0,6. Isso aqui vai dar 90 quilos de cobre. Zinco é 40%, então vou ter 150 quilos vezes 0,4. Isso aqui vai dar 60 quilos de zinco. Então, para formar 150 quilos de latão, eu tenho que misturar 90 quilos de cobre com 60 quilos de zinco. Claro, tem que derreter isso aí para misturar e tudo e solidificar, né? É um trabalho aí de metalurgia. Certo, o que o problema pergunta? A diferença entre as quantidades necessárias de cobre e zinco em quilogramas. A diferença, tudo bem, a diferença entre essas quantidades é quanto? 90 menos 60, a diferença é 30. Em quilogramas, então já está em quilogramas, 30 quilogramas, resposta certa, letra E. Outro problema que caiu na prova do Colégio Militar. Um caminhão vai ser carregado com 109 sacos de batata com 45 quilos cada um. Então já dá para calcular o peso total aí das batatas, né? Vamos ver o que o problema pede. Se o peso do caminhão é 3 toneladas, qual será o peso do caminhão com uma carga? Fácil demais calcular isso. Olha aqui. O caminhão sozinho, sem a carga, pesa 3.000 quilos, 3 toneladas. Observe que aqui eu tenho algumas opções que estão com a resposta em tonelada e com a resposta em quilo. Ok? Vamos fazer em quilo. 3 toneladas são 3.000 quilos. Então o caminhão sozinho, ele pesa 3.000 quilos. Oh, caminhão leve, caminhão pesa só isso, 3.000 quilos. Deve ser um caminhãozinho. Tá, então ele vai carregar 109 sacos de batata. 109 sacos, cada saco pesa 45. Então as batatas vão pesar 109 sacos, cada saco tem 45 quilos. É só fazer essa continha aqui. 109 vezes 45, isso aqui vai dar 45, 5... 4 vezes 9, 36, vai 3, 4, 3, 6. Certo. Então, isso aqui 5, 10, vai 1, 9, 4, 9, 0, 5. Isso aqui vai dar 4, 9, 0, 5 quilogramas. O total, eu vou somar 3.000 quilos mais 4.905. Isso aqui vai dar 7.905 quilogramas. Esse é o peso do caminhão mais as batatas. Então, resposta certa, letra... Opa, que pegadinho. Olha só, isso aqui não é ponto, não é vírgula, tá? A vírgula significa 7,9 quilos, não é nada disso. Também não é 790 quilos, nem 79 quilos. Nem é 79 toneladas, é 7,9 toneladas. Olha aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 7,905 toneladas, tá? Então a resposta certa é a letra D. O problema não é difícil, a confusão que podia aparecer para o aluno aqui é só olhar isso aqui e pensar que isso aqui é 7.900 quilos. Não é. Se fosse ponto, seria 7.905, mas com a vírgula é 7 quilos e 905 gramas. Esse problema aqui lembra um pouco o problema das torneiras, né? Na verdade, o princípio de resolução dele é o mesmo do problema das torneiras. Olha só, um operário trabalhando sozinho faz um serviço em 6 horas. O outro, também trabalhando sozinho, faz o mesmo serviço na metade desse tempo. Quer dizer, ele vai fazer em 3 horas, né? Esse segundo. Se os dois trabalharem juntos durante meia hora, farão a fração A sobre B do serviço. O produto A vezes B é igual a... Então é um problema das torneiras disfarçado aqui, né? Estilo de problema das torneiras. Olha só. Vamos calcular quanto é que cada funcionário vai fazer em 1 hora. Esse é o método geral para resolver esse tipo de problema. Em 1 hora, o primeiro funcionário, em 1 hora, ele vai fazer qual fração? Ora, se ele faz o serviço todo em 6 horas, quer dizer que em 1 hora ele vai fazer 1/6 desse serviço. 1/6 do serviço. O segundo funcionário, em 1 hora, olha,
ele faz o serviço todo na metade desse tempo, então ele gasta 3 horas para fazer o serviço. Isso significa que em 1 hora ele vai fazer qual fração do serviço? 1/3. Então em 1 hora ele vai fazer 1/3 do serviço. Agora, os dois trabalhando juntos vão fazer qual fração do serviço? 1/6 mais 1/3. Quanto é que vai dar isso? Aqui vai por 2, aqui vai por 1. Isso aqui vai dar 3/6. Não é isso? 3/6, que é igual a metade do serviço. Tá. A metade do serviço, o meio. Tá, agora o problema está perguntando aqui. Se trabalharem juntos durante meia hora, olha só. Se os dois juntos, em 1 hora, fazem 1/2 do serviço, quanto que eles vão fazer em meia hora? Em meia hora, juntos, eles vão fazer qual fração do serviço? A metade disso, né? Em 1 hora eles fazem isso, em meia hora vão fazer a metade disso. Vão fazer 1/4 do serviço. Isso aqui, o problema fala que eles vão fazer uma fração A sobre B do serviço. Então essa fração A sobre B é 1/4, ok? O que o problema pede? Quanto vale o produto A vezes B? Olha só, o A vale 1 e o B vale 4. Então o A vezes B, que o problema pede, vai dar 4 vezes 1, que é 4. Então, resposta certa, letra D.